Pessoal, bom dia. Queria só ver com vocês se o microfone, se o tom está ok aí. Tá ok? Qualquer coisa vocês me sinalizam, por favor. Né? Eu queria começar agradecendo aqui imensamente ao Dr. Érico Torres, a Maria do Rosário Sampaio e também o professor Anderson Santana, que não pôde estar aqui presente conosco, mas é uma pessoa que nós temos trabalhado juntos em alguns projetos. E também queria cumprimentar aqui, né, a professora doutora Beth Antunes, e também a um colega que eu não conhecia ainda, né, o professor João Cândido de Oliveira. E também todos os profissionais aqui presentes. Eu penso que, de alguma forma, né, todos que aqui estão imbuídos por essa causa do trabalho. Né? Nós somos fisgados aí por alguma coisa, né? E essa é alguma coisa que nos move em direção a fazer algo diferente em relação ao trabalho das nossas atividades. Né? Queria dizer para vocês que na apresentação aqui do meu nome, as pessoas me perguntam se seu nome é com C ou sem C, se é normal. Meu nome é normal, viu, gente? É sem o C. E queria também dizer que na minha apresentação faltou um dado muito importante, que isso foi um divisor de águas para mim, que foi a minha especialização em psicologia do trabalho com a professora Beth. Eu fui da primeira turma da UFMG e eu considero que depois que eu fiz o curso de psicologia do trabalho, eu nunca mais olhei para o trabalho da mesma forma. Eu nunca mais chego nos lugares onde eu tenho que ter contato com as pessoas da mesma forma. Realmente foi assim, muito marcante. Acho que é um curso muito bem estruturado que me fez a trabalho e me fez avançar também, né, Beth? Que eu acho que o que você traz hoje é uma perspectiva muito interessante da gente fazer uma interlocução com outras áreas. E eu acho que, de alguma forma, eu quis fazer essa interlocução com a minha área de formação, que é a psicanálise, e vou tentar trazer um pouco disso aqui para vocês. Eu queria dizer também que é a primeira vez que eu vou expor o meu trabalho dessa forma, né? Então eu optei por fazer um relato mais sistematizado. Quando a doutora Rosário Sampaio me convidou para fazer essa palestra aqui, ela me pediu que eu falasse um pouco da minha história, da minha trajetória. Isso porque eu trabalhei muitos anos na área de gestão de pessoas do Banco do Brasil e da Previ também, da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, Caixa de Previdência. E nesses períodos todos, eu passei por 3 licenças de saúde. Então, eu quis contar um pouco para vocês de como é que foi estar, né, do lado de quem cuidava dos funcionários e também quem foi cuidada também, ou seja, quem precisou passar por momentos de licença de saúde. Quando eu terminei o doutorado também, o trabalho está disponível para vocês, basta entrar lá no site da UFRJ. É um trabalho também que expõe sobre as condições, né, que eu vivi dentro da Previ, trazendo um pouco das condições, inclusive políticas partidárias, que são contrárias à meritocracia burocrática dentro das instituições. É um tema que eu considero que é muito falado, mas pouco sistematizado em termos da academia, né? Então também está lá disponível. O título ficou, gente, Vida é Trabalho e Trabalho é Vida. Vou começar pelo final. Né? Há um ano, então, eu concluí essa importante etapa da minha vida profissional e acadêmica, ou seja, a defesa da tese de doutorado junto ao Departamento de Psicologia da UFRJ, sob orientação da professora doutora Tânia Coelho dos Santos, que é uma pessoa muito interessada nessa articulação do sujeito com o laço social e com as diversas interfaces com os campos de saber, né? E sob o título Psicanálise aplicada ao trabalho nas organizações, da modernidade à hipermodernidade, uma leitura do trabalho em um fundo de pensão, o caso Previ Maravilhosa. Parto do título da tese para contar um pouco da minha história. Afinal, foi um percurso no qual consegui conjugar a minha experiência profissional e a pesquisa acadêmica.
Tal junção foi uma forma de conciliar meu desejo em torno de duas áreas de interesse: o trabalho em gestão de pessoas e a psicanálise. Passado alguns anos, pude concluir que não existe um trabalho, mas sim vários trabalhos, e o do analista é um deles, e nele se pode apostar daqui para frente. Ao longo de minha trajetória, pude perceber que o trabalho sempre foi um tema central em minha vida. Ingressei no Banco do Brasil em 1987, tomei posse na minha terra natal em Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, e depois, visando uma reaproximação com a psicologia, retornei em Belo Horizonte em 1988. Ou seja, após uma década de trabalho na empresa, eu fiz todo o movimento em minha vida pessoal para ficar mais próxima de um trabalho que me era muito caro, a área de gestão de pessoas do Banco do Brasil. Ali sim, almejava aplicar, de alguma forma, a minha formação em psicanálise. Atuei por diversos anos como psicóloga colaboradora em processos seletivos, ajudando a empresa na escolha de seus melhores profissionais para determinada função. Neste percurso, surgiu o convite de participar de um programa de orientação profissional e contribuir com os gestores na formação de suas carreiras. Naquela época, já era uma versão do gestor coach, do gestor formador. Essa linha de trabalho daria subsídios para outras formas de atuação do psicólogo junto àqueles que não puderam alcançar seus objetivos, e lhes permitia reavaliar sua escolha e seguir adiante rumo aos seus objetivos profissionais e pessoais. Desta forma, eu tive a oportunidade de conhecer diversas culturas do Banco do Brasil, atuei de norte a sul no país. Foi um tempo de muita dedicação e ali pude ter certeza do quanto gostava da atividade de orientação. Terminado esse ciclo na empresa, era tempo de novos direcionadores na empresa. Nós vimos aqui na apresentação do João, de vez em quando as empresas dão uma guinada, mas foi ali algo não caminhou bem para mim. Percebi que ficar longe desse trabalho prazeroso, pois investir minha energia naquilo que acreditava fazer muito bem, era crucial para a minha saúde física e psíquica. Por questões profissionais e familiares, tive de deixar de fazer o que tanto gostava, e uma longa licença saúde se fez presente. Foram quase 3 anos e meio de muitos vai-e-vens. Era assistida por multiespecialistas, entre eles meu analista. Foi se confirmando que a distância daquela atividade profissional me adoecia. Era final da década de 90, quando o trabalho profissional foi interrompido no banco, e na época também me vi afastada do trabalho e da clínica psicanalítica. Foi então que decidi fazer uma especialização em psicanálise e criar condições para o exercício da profissão de analista, se assim podemos chamar de profissão. E foi assim que me reaproximei do trabalho. Primeiro, voluntariamente, em uma clínica social como analista. Fazia atendimento a crianças, adolescentes, adultos, ancorados pela Clínica Psicanalítica de Orientação Psicanalítica, lacaniana. Convivi com colegas, pesquisei temas, apresentei e discuti casos em uma prática que delineava em torno da teoria. Uma praxis em que a teoria se fez presente no caso a caso, no particular, na subjetividade de cada paciente. Nesta época, vivi o tripé proposto por Freud e reforçado por Lacan, quanto à formação de um analista: a clínica, a teoria e a própria análise. Ali não vacilei quanto ao meu desejo de ser um analista. E assim, conjugando a formação em psicanálise com a experiência em clínica social, pude apresentar como tema final de pesquisa no curso de formação em psicanálise, junto ao Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais, a monografia situando o impasse que o analista se vê diante da clínica com crianças, cujo título foi Psicanálise com criança, a criança e ou a mãe.
A escrita se deu a partir da descrição do caso de uma criança em que pude acompanhar o tratamento da mãe e encaminhar a criança para outro profissional. Concomitantemente, eu estava em licença, também me preparava para retomar minhas atividades profissionais no Banco do Brasil. Mas meu maior interesse era recomeçar de um lugar que me permitisse maior afinidade com a psicanálise. Decidi, então, fazer uma especialização em Psicologia do Trabalho, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, e lá conheci a abordagem da psicodinâmica do trabalho, da psicossociologia e pesquisadores imbuídos da compreensão e explicitação da relação entre trabalho e adoecimento psíquico e físico. Isso é, o quanto o trabalho, em suas mais variadas facetas, pode levar ao adoecimento do trabalhador. No entanto, algo me dizia que minha pesquisa não deveria parar por aí, mas sim compreender por que o trabalho era tão vital para algumas pessoas, inclusive para mim. Ao final da especialização, apresentei como título final da monografia o sujeito adolescente trabalhador, uma abordagem preliminar com aprendizes do Programa Adolescente Trabalhador do Banco do Brasil em Belo Horizonte. Constatei o quanto o sujeito adolescente se aproximava do trabalho, se identificava com a instituição e as pessoas, e após um período legal, 18 anos de idade, ele era desligado compulsoriamente. Era nítido o quanto o momento de desligamento era vivido como um tempo de incertezas, sofrimento, mediante tantas perdas de referências, além da perda financeira. Muitos deles, gente, sonhavam com um trabalho definitivo na empresa. E me dei conta que eu estava ali pesquisando o que do trabalho o sujeito se sentia tão fisgado. Também nesse tempo de preparação para o retorno ao trabalho no banco, pude desenvolver, juntamente com colegas psicanalistas, uma abordagem diferenciada, uma metodologia de orientação profissional voltada para jovens e adolescentes, trabalhando a escolha profissional. Vale observar que o trabalho estava sempre presente, neste e em outros 2 projetos de pesquisa. Delineamos a metodologia Trabalhando Parar de Fumar, para ajudar pacientes com dificuldade de sustentar o abandono do cigarro, e Trabalhando a Saúde do Trabalho, um projeto voltado especificamente para a Secretaria Municipal de Saúde, aprimorar as condições de trabalho de seus profissionais. Este tempo de aplicação da psicanálise contribuiu para a reaproximação com o tempo de trabalho na área de gestão de pessoas do Banco do Brasil. Distintamente de muitos colegas licenciados da atividade profissional, eu tive a oportunidade de retornar à instituição ao lado de um médico do trabalho e pensar estratégias de reaproximação dos outros colegas ao trabalho. Ou seja, levantar quais seriam os principais fatores de angústia, de ansiedade, de sofrimento que impediam o trabalhador de se apropriar de suas atividades na empresa, bem como quais alternativas a serem implementadas na empresa para o retorno ao trabalho menos ameaçador e sofrido pelo licenciado. Ali conheci muitas realidades distintas. O próprio ambiente organizacional era muitas vezes hostil e agressivo demais para quem estava dando seus novos primeiros passos e inibidor de novos movimentos em direção ao trabalho. Neste sentido, o próprio ambiente era incapacitante para acolher alguém que não dispunha de recursos subjetivos suficientes para retomar sua trajetória. Daí a importância de um trabalho de acolhimento e reaproximação do trabalho. Naquela época, lembrava que ao longo do período em que estive afastada, havia em mim uma determinação, um desejo de trabalhar sempre. Não importava a remuneração, mas sim o conteúdo da atividade. Foi nessa época que pude concluir que quando o sujeito se afasta de seu desejo, daquilo que o move, ele para, inclusive, de trabalhar. Isto é, quando o trabalhador não vê sentido, não se identifica com o conteúdo de seu trabalho, ele adoece, ele não consegue trabalhar.
Foi com esta aposta que muitos colegas foram ouvidos e redirecionados quanto ao lugar do trabalho em suas vidas e na empresa. Não por uma simples coincidência, mas neste retorno meu ao Banco do Brasil, foi marcado por muito trabalho. Fui convidada por pessoas que conheciam meu desempenho anterior à licença para que realizasse atividades de formação em torno da temática do planejamento de carreira, do trabalho dentro ou fora da empresa. Se antes, na década de 90, antes da licença, me vi extremamente envolvido em um projeto transitório de orientação profissional, passada uma década, esse se transformou em um treinamento permanente de gestores e não gestores, e recebeu a denominação de uma oficina. O nome foi cuidadosamente pensado para que em sala de aula o participante tivesse uma implicação com seu processo de planejamento de carreira. Neste propósito, a empresa foi mais longe. Era preciso contribuir com quem queria dar um passo além da organização Banco do Brasil e preparar sua aposentadoria. Participamos da preparação da oficina Vida Ativa, era uma vida ativa, e da cartilha Caminhos para a Aposentadoria. E ambos foram passos decisivos para quem queria planejar seu desligamento da empresa e investir sua libido em outras paragens. Foi muito gratificante participar da idealização e implementação de tudo isso. Mas, até mesmo um trabalhador investido de seu trabalho numa organização encontra percalços. Não há garantia, o real se sobrepõe. Foi quando, no momento de uma nova transição administrativa na instituição, optei por sustentar um processo de acusação de assédio moral. Isso culminou com meu afastamento da área de gestão de pessoas e de todos os projetos que estavam envolvidos no Banco do Brasil. Neste momento, foi preciso um tempo para me repaginar e definir que caminho seguir. Durante o trabalho a qual havia me dedicado tanto, houve um processo de adoecimento e novo afastamento por 6 meses, uma segunda licença saúde. Passado alguns meses, era preciso voltar, caminhar rumo ao próprio desejo. Mais uma vez, a psicanálise ressurgiu como uma reaproximação com o trabalho no Banco do Brasil. Fui selecionada para atuar por uma jornada de trabalho de meio período junto à Secretaria de Saúde Mental da Prefeitura de Belo Horizonte. E lá pude conhecer uma equipe multiprofissional comprometida com um trabalho de qualidade. Fiz parte de uma equipe que tinha como objetivo ouvir diversos pacientes assistidos pela saúde pública e, coletivamente, a equipe decidia pelo melhor encaminhamento a ser dado. Havia um adoecimento crônico dos pacientes devido a diversos ganhos, inclusive secundários, com a doença. Nossa equipe tinha, então, de alguma forma, a possibilidade de quebrar e permitir um reposicionamento subjetivo do paciente ou de seu responsável legal. Foi um ano de muita escuta e discussão clínica. Um trabalho interessantíssimo, do qual tive o privilégio de fazer parte e aplicar a psicanálise. Nesta época, paralelamente, a vida profissional no banco foi retomada, em outro lugar. Uma equipe de suporte à reclamatória trabalhista. Paradoxalmente, meu afastamento foi decorrente de uma reclamação trabalhista, mas curiosamente culminou em minha realocação como escriturário no início da carreira administrativa, na equipe responsável pela preparação de documentos trabalhistas. Um trabalho extremamente burocrático, que só foi possível pelo clima de trabalho interno e externo. O trabalho simultâneo no BB e na prefeitura me permitiu avançar e não parar, não voltar a adoecer. Assim, o desejo de retomar minha trajetória profissional na área de gestão de pessoas do Banco do Brasil se fez presente mais uma vez. Participei de um processo seletivo, almejando um cargo de assistente administrativa, e fui parar na área de tesouraria, controle do fluxo numerário de diversas dependências. Embora fosse um trabalho eminentemente técnico,
o que se percebia era que havia um redirecionamento do gestor para solicitar ou expedir recursos financeiros. Pude descobrir que, embora em área extremamente distinta à minha formação acadêmica, algumas características e o empenho pessoal contribuíram para um trabalho exitoso. Neste momento, ainda de olho nas oportunidades da empresa, participei de um outro processo seletivo para a área de gestão de pessoas do Fundo de Pensão do Banco do Brasil, a Previ. E aí fiz um novo redirecionamento em minha carreira. Em 2007, mudei-me para o Rio de Janeiro e assumi uma vaga de analista, mas, por outro lado, desliguei-me do projeto de pesquisa da Prefeitura. Na Previ, lá sim foram muitos anos de trabalho. Era responsável direta pela entrada, movimentação e saída de pessoas. Me vi extremamente envolvida na organização e condução de processos seletivos da empresa. Mas tinha como propósito aplicar meus conhecimentos e minha formação em psicanálise. Embora tivesse muito trabalho na Previ, não foi possível parar por aí. Faltava a minha aproximação com a psicanálise. Foi quando decidi fazer um mestrado em teoria psicanalítica junto ao UFRJ. Não foi um tempo simples, mas sim de muito trabalho e estudo. O tema de pesquisa era um pouco indefinido e, ao final da pesquisa, apresentou a problemática das posições subjetivas feminina e masculina na psicanálise. Concluí meu mestrado em 2011, no tempo previsto, com o seguinte título: Posições subjetivas nas formas da sexuação. Uma leitura da lógica de Lacan a partir de Freud. Simultaneamente na Previ, além dos processos seletivos, planejei e conduzi projetos inovadores, como programas de sucessão, de desenvolvimento gerencial, de mentoria, de clima organizacional e de gestão de desempenho. Nessa ocasião, também ocorreu uma reaproximação com a área de gestão de pessoas do Banco do Brasil e, paralelamente, sempre que possível, exercia a função de educadora corporativa ou selecionadora da UNBB, que é a Universidade Corporativa do Banco do Brasil. Passados 2 anos de conclusão do mestrado, já estava eu envolvida com um programa de doutorado em teoria psicanalítica. Em 2013, iniciei meu projeto de doutorado também na UFRJ, mas desta vez tive um desafio: tentar conciliar minha formação em psicanálise com o tema de pesquisa na organização. Por trabalhar no fundo de previdência, fui percebendo como era difícil para algumas pessoas se desligarem da instituição, apesar das diversas condições favoráveis, inclusive financeiras. No início da pesquisa, comecei a estudar o que seria o trabalho para o próprio criador da psicanálise, Freud, e fui percebendo como era um tema central no modo de funcionamento psíquico. Mas fui orientada a avançar e chegar às novas configurações do trabalho, passando pela modernidade e chegando à hipermodernidade. E foi aí que foi requerido um estudo dos pensadores clássicos da administração, da filosofia, da psicanálise, da sociologia. Mas o desafio ainda era maior. Era preciso fazer tudo aquilo, trazendo para a realidade do fundo de pensão, um dos centros do capitalismo financeiro. Neste momento, vivíamos mudanças políticas significativas no governo petista e era preciso situar tudo isso na entidade em que trabalhávamos. Só um parênteses, é uma entidade paritária, onde as diretorias, os conselhos são compostos, metade são indicados pelo Banco do Brasil, que é a patrocinadora, e metade são eleitos, com apoio de forças sindicais e outros movimentos de funcionários. A militância política e a sindical sempre permearam minha trajetória. E na Previ, isso ficou mais evidente. E este foi o fator determinante de meu desligamento da função no final de 2016. Após minha participação na greve da categoria bancária, mesmo ciente dos novos direcionadores políticos e administrativos e os riscos inerentes ao rompimento de antigos valores na entidade. Lá estava eu mais uma vez sem trabalho.
Após tantos anos de dedicação, um momento extremamente complexo, no final da minha tese de doutorado e no último ano de minha carreira no caminho da aposentadoria, foi quando, mais uma vez, recorri a um curto período de licença em saúde para reorganizar minha vida pessoal e acadêmica e tomar decisões cruciais. Foi então que optei pelo desligamento voluntário da empresa em dezembro de 2016, diante de um plano de aposentadoria antecipada. É claro que tudo isso foi vivido com muita angústia, sofrimento, insônia, incerteza. Mais uma vez, não podia parar o trabalho. E tinha o compromisso da defesa da tese no tempo certo, isto é, após 4 anos de pesquisa. E assim, fiz da minha tese a conclusão de meu trabalho de pesquisa também na Previ. Foi um momento deveras desafiador, pois tinha de escrever sobre um trabalho que fui quase 10 anos investindo, mas agora sem trabalho. Felizmente, com muita análise, supervisão acadêmica e suporte familiar, a tese foi defendida. Quero registrar aqui que a minha vida profissional e acadêmica sempre foi sustentada pelo apoio de minha família. Venho de uma família de bancários, estou casada com um bancário aposentado do banco, também colega de formação de muitas atividades no banco, e tenho uma filha pesquisadora das Universidades Federais de Minas Gerais e Aracaju, que optou por fazer uma brilhante carreira acadêmica e de quem me orgulho profundamente. Uma família de origem simples e marcada pelo significante trabalho. E assim, no ano de 2017, após as atividades na Previ, do Banco do Brasil e da pesquisa acadêmica, foi um tempo de novos desafios. Retorno à residência em Belo Horizonte e a novos relacionamentos. Em setembro, passei a integrar o Rotary Internacional, grupo de contagem, onde entrei com o propósito de colaborar com a governadoria. Foi também um ano de reaproximação com a Fundação Dom Cabral, instituição reconhecida internacionalmente, antes na Previ como cliente e agora como pesquisadora, professora associada. Fui gentilmente acolhida pelo professor Anderson Santana na pesquisa do tema Trabalho. E em outubro, pudemos apresentar junto, no Encontro Nacional de 2017 da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, a ANPAD, o estudo sob o título Prazer e Sofrimento na Periferia da Acumulação Flexível, o caso Previ Maravilhosa. E fruto da parceria da Fundação Dom Cabral com a Fundacentro, participamos da pesquisa com o intuito de aprofundar o crescimento do adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, quando tive a grata satisfação de ser convidada para expor sobre a vida e o tema trabalho. Em um congresso que pretende expor sobre os diversos fatores de adoecimento físico e psíquico do trabalhador, não tive receio de relatar minha trajetória, sempre marcada pelo trabalho, mas também com seus percalços e adoecimento. Após 29 anos de trabalho numa empresa estatal, pude concluir que quando o trabalho falta, o sujeito adoece, e eu adoeci. Na ausência de investimento libidinal no trabalho, existe um apagamento do sujeito e este adoece. Isto é, para uns tantos, o trabalho adoece. Para outros tantos, sua ausência também adoece. Trabalhei em uma empresa que, paradoxalmente, possui em sua estrutura algo que espelha o sujeito, mas também o acolhe. Foi assim comigo e com tantos outros colegas que conheci. Mas eu, felizmente, por diversas vezes, consegui retomar minha trajetória profissional. Certamente, o determinante em tudo isso foi um desejo de se colocar a trabalho. Um trabalho que, sem a estrutura subjetiva, a estrutura familiar, a análise pessoal, mais especificamente sem a psicanálise, não teria sido possível. Para mim, a psicanálise tangenciou todo o meu percurso laboral. Arriscaria afirmar que um não foi possível sem o outro. E um sujeito, no caso específico, um analista em formação,
foi-se dando conta de que o movimento é sempre em torno de. Embora na vida a tendência seja achar que são apenas dois caminhos, dois lados, um dentro e um fora. Porém, a mágica que Lacan chamou de atravessamento ou torção, isto é, a passagem secreta que comunica os dois lados, o dentro e o fora, no entanto, é feito de nada. É apenas um modo de retornar seus passos e, ao mesmo tempo, seguir em frente. Cito Marcos André Vieira em Restos. O sintoma, como resto irredutível, é o mesmo, mas o fazer se modificou. Com isso, diz Lacan, o sujeito passa a ser feliz, porque todo encontro lhe permite ser o que é e, ao mesmo tempo, ser outro, já que a cada vez pode criar sintonias novas. E assim, o trabalho se fez vida, a vida se fez trabalho. Vida e trabalho, trabalho e vida. Um percurso se fez no trabalho e vida, permitindo uma separação